Oi, pessoal, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos nós aqui para o nosso despretensioso encontro. Hoje para falar de um assunto que para mim me é muito caro, me é muito importante. Acho que para todos nós, mas para mim em especial é algo que eu descobri recentemente, por incrível que pareça. E por isso eu quis partilhar essa descoberta, né? Na verdade não é uma descoberta, né? As coisas de Deus, nós chegamos a elas porque Deus as revela para nós, não é? É uma revelação, e a revelação sempre vem na hora certa e no momento certo, né? Nunca, nem tarde nem cedo, a gente vai ver alguma coisa a respeito aqui. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão que há muito tempo se diz a igreja é uma invenção do ser humano? É uma boa pergunta, na verdade. Quem é que já não fez essa pergunta, não é? Quando a gente fala em igreja, o que que a gente pensa? A gente pensa do prédio, geralmente vem na cabeça os padres, as freiras, o papa, não é verdade? A gente pensa muito no lado físico, que também é a igreja, não é? Mas será que isso é a igreja, não é? Será que Jesus morreu na cruz e passou tudo o que ele passou para nos deixar uma associação de pessoas, não é? Uma ONG caridosa, como uma vez disse o Papa, que às vezes a gente corre o risco de virar, não é? Então eu queria trocar algumas ideiazinhas aqui com vocês. Não é um tratado filosófico sobre a igreja, ninguém aqui vai sair com mestrado e doutorado. Eu depois vou deixar algumas citações em alguns lugares onde vocês podem ir procurar um pouco mais sobre essa informação. Nada do que tem aqui veio da minha cabeça, não veio de muito tempo de estudo, de pesquisa e de muita oração pedindo a Deus. E é interessante que a informação, de uma forma geral, ela me veio num momento muito específico, como vai vir para vocês. Se é que já não veio, eu sei que não vou tratar de nenhuma novidade, mas então vamos lá. Afinal de contas, a igreja é ou não é uma invenção humana? E para a gente poder tratar deste assunto, a gente vai bem devagarzinho e eu quero falar de um personagem que é muito, muito importante para conceituar o que é a igreja, não é? Este personagem é o nosso já antigo e conhecido Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, não é? Eu tenho aqui um texto sobre ele, é muito interessante. Paulo é o nome grego de Saulo, não é? Saulo ou Paulo, ele era um homem hebreu de religião judia e ele nasceu em Tarso, numa cidade chamada Tarso, na Cilícia, localizada mais ou menos no sudeste de onde fica a Turquia hoje em dia. E ele era judeu e era um cidadão romano, que havia nascido dentro dos perímetros de legislação do poder romano. Não é? Paulo, ele era um contemporâneo de Jesus de Nazaré. Não chegaram provavelmente a se encontrar, mas eles viveram na mesma época, não é? E Saulo, ele foi educado dentro do farisaísmo, que é uma das seitas do judaísmo do primeiro século, não é? Como ele depois conta na primeira epístola aos Gálatas, o seu zelo, o cuidado pelo judaísmo o levou a perseguir o nascente grupo dos cristãos. É interessante, hoje, quando a gente fala de cristianismo, a gente tem toda dois séculos, olha só, 2000 séculos, 2000 anos desde Jesus Cristo, não é? Mas naquela época, você imagina o seguinte: você está andando pela rua e vê um grupo de pessoas ali juntas, ouvindo alguém falar. E essa pessoa diz: Eu sou o filho de Deus, Deus sou um com Deus. Imagina se você, vendo isso de uma forma que Jesus nunca tivesse se manifestado a nenhum de nós e se manifestasse hoje. O que que você ia pensar? Das duas, uma. Ou ele de fato é quem diz, ou ele é um louco varrido. Pois é isso que acontecia naquela época, não é? As pessoas de fora do cristianismo, principalmente dentro do judaísmo, que ouviam falar de Jesus, era um doido varrido, mais um desses que tem por aqui, querendo agrupar, juntar em torno de si alguns seguidores. E Saulo era um desses.
Tanto é verdade que ele fazia da perseguição aos cristãos o seu ofício. E vamos lembrar que os primeiros cristãos eram basicamente judeus, judeus convertidos, e alguns gentios, algumas pessoas que estavam no seu entorno, mas antes de Paulo eram basicamente judeus. E o que acontece com Saulo? Saulo, ele perseguia, como eu disse, os judeus, e ele quer ir até uma cidade buscar um grupo de judeus que estava lá preso para que fossem trazidos de volta para Jerusalém para serem julgados. Não é? E aí tem uma passagem que é a passagem chave para a gente entender toda essa questão. Eu vou ler ela aqui para vocês. Ela está em Atos dos Apóstolos 9, 1. Diz aqui o seguinte: enquanto isso, né, enquanto a vida corria, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Damasco também fica ali naquela região. A intenção dele era ir até esta sinagoga, pegar esses cristãos que estavam ali presos, não é? Com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem seguidores desta doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente que vinha do céu. E caindo por terra, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: prestem atenção, Saulo, Saulo, por que me persegues? A chave, que foi a chave, é a chave para nós hoje em dia, e foi a chave para Paulo que mais falou sobre o que é a igreja, está neste me. Veja, Saulo, mesmo sendo conterrâneo de Jesus, não o perseguia. Vou só terminar aqui. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então disse: Quem é, Senhor? Respondeu-lhe: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que coisa interessante isso, né? Veja, Saulo perseguia Jesus? Não. Saulo perseguia Pedro, Barnabé, eh, João e tantos outros judeus convertidos quanto existisse. Ele não perseguia Jesus. Mas Jesus vem e lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E isso ficou na cabeça de Saulo, rodando durante muito, muito tempo. A conversão de Saulo não foi uma conversão de um minuto, não é? Ele foi uma conversão acontecida no seio da igreja, no seio da comunidade. Ele pede então trêmulo e atônito, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí será dito o que deves fazer. Veja, Jesus não diz simplesmente eu quero que você faça isso. Não, vai lá para a cidade. Lá vai ser dito o que é que você deve fazer. Agora nós vamos dar uma paradinha e nós vamos voltar para o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1. É uma leitura também muito conhecida, mas eu vou ler aqui para vocês. Diz Jesus: Eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo aquele que der fruto, para que produza mais fruto. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós. Não podeis tampouco dar fruto, se não permaneceres em mim. Muitos não viram uma videira. É interessante, eu conversava isso com uma formanda, uma catequizanda que estava se preparando para confirmação, e ela me disse: Eu nunca vi um pé de uva, eu nunca vi uma videira.
É interessante, né? Eu vou mostrar aqui. Eu já tive videira, meu pai cuidava de algumas videiras no quintal e ele fazia exatamente o que Jesus dizia aqui, né? Ele ia nos ramos que não davam nada, cortava esses ramos para que sobrasse mais força para os ramos produtivos e os ramos produtivos ele limpava para que eles pudessem viver ou ter mais capacidade de se regenerar e fazer melhores aqueles frutos. Aqui é bem simplesinho, bem interessante, espero que vocês consigam ver. É uma foto, é uma videira bonsai. Você perceba que ela tem um tronco central, que a gente chama de cepa, ela tem os ramos, que é onde nascem os frutos. Não é? E Jesus diz: Eu sou a verdadeira videira. Vós que estáis comigo, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas ele precisa estar na videira. Veja, por que um agricultor planta uma videira? Porque ele gosta de ver verdinho no terreno dele? Tudo bem, ele até pode gostar também. Mas ele planta a videira porque ele quer os frutos da videira, ele quer as uvas. Não é? E Jesus se compara à verdadeira videira e o seu pai é o agricultor. Por que Deus Pai plantou Jesus como videira? Porque ele quer os frutos. Mas os frutos da videira não nascem no tronco da videira. A videira não é uma jabuticaba, os frutos nascem coladinhos no tronco. Não. A uva, ela nasce nos seus ramos, que estão aqui, né? Vamos ver mais uma vez? Olha lá, aqui está tudo pertinho, mas ela nasce nos ramos. E Jesus diz que nós somos os ramos. Então veja muito bem, isso daqui a gente tira duas coisas muito importantes. Diz Jesus: Vós sois o ramo, e vós darei frutos enquanto permanecerem unidos a mim. Legal, a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda coisa, que frutos são esses? Não é? O agricultor espera a uva. Que será que o agricultor celestial, Deus Pai, espera de nós? Que frutos ele espera de nós? E terceiro, quando você vai lá e arranca um galinho, quando você vai lá e machuca um ramo, você não está machucando só o ramo, você está machucando a videira inteira. Então, olha a riqueza do que diz Jesus. Eu sou a videira, e vós, estando junto comigo, também são a videira. Esse é o conceito mais importante que existe. É o conceito de igreja. Não é? E eu queria ler aqui para vocês também um trechinho bem pequenininho. A conversão de São Paulo é um dos momentos da vida mais importantes, porque ele começa a entender que a igreja é o corpo de Cristo. Veja, às vezes a gente fala assim, eu tinha um amigo que dizia o seguinte, mas se a igreja é a casa de Deus, por que é que ela tem para-raio? É uma gozaçãozinha que ele falava. E a resposta é muito simples, porque aquilo que a gente chama de igreja e põe um para-raio em cima é um templo. É um templo. A igreja é Jesus como a cepa, o pé principal, a videira, e nós, os seus ramos, todos juntos. Tinha um padre, eu gostava muito, um padre que eu conheci, padre Francisco Fausto, e ele dizia o seguinte: a igreja não é uma organização, a igreja não é um prédio, a igreja é uma pessoa. A igreja é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tem uma encíclica muito bonita, não é? Ela foi. A gente se enche de papéis e na hora que precisa não acha o papel que gostaria. Está aqui. Carta encíclica de Papa Pio XII, chama-se O Corpo Místico de Jesus Cristo e Nossa União com Cristo. Então a igreja é isso que ele chama, e Paulo depois chama muito isso adiante em outras cartas, é o corpo místico. Por que o corpo místico? Porque é um corpo que está envolto no mistério. Mistério aqui não é uma coisa escondida, mas é um saber que está ligado a Deus. É um corpo
que tem Jesus Cristo como a sua cabeça e nós como os seus membros. Eu poderia até, com todo respeito, dizer que é a videira mística, onde Jesus é a cepa, o tronco principal, e nós todos somos os ramos que estamos ligados a esta videira. Nesta encíclica, o Papa, o Papa fala muito a esse respeito. Não é? É muito bonito isso. É um conceito muito bonito e ele usa o conceito do Cristo total. A igreja é o Cristo total, porque é a cabeça, não é? É o seu corpo e é o seu espírito. Então, quando a gente de hoje em diante falar em igreja, vamos sim continuar lembrando da igreja de São José do Ipiranga, porque ela de fato é a manifestação deste corpo místico no bairro do Ipiranga, não é? A nossa, em especial, fundada pelos padres da Ordem Nossa Senhora do Sion. Esta manifestação física, atualmente, tem na sua direção o nosso pároco, Padre Valdenício, e tem como seus membros todos nós. Mas entenda, porque isso é muito importante. Assim como São Paulo diz que a igreja é um corpo, e dentro deste corpo, cada um dos seus membros tem uma missão específica, uma função específica, mas nenhum é mais importante do que o outro. Todos eles têm a sua missão. Vamos lembrar agora do pé de uva da videira. Tem aqueles galhos que estão mais acima, aqueles galhos que estão mais abaixo, aqueles galhos que estão escondidos. Se você procurar aí no Google sobre videira, você vai ver que os galhos vão se entrelaçando, é uma coisa muito bonita, e tal ponto que você vê os frutos, mas pendurados, mas você já não sabe mais a qual galho pertence aquele fruto, você os vê todos, não é? Essa é a beleza. Você olha para a igreja e você vê a obra dela como um todo, não é? E quais são esses frutos que Deus espera de todos nós, o grande agricultor espera de todos nós? São os frutos que podem ser desenvolvidos em nós a partir da seiva que corre este pé. E qual é a seiva que corre o pé? É o Espírito Santo. Então, se você se abre ao Espírito Santo, se você se abre a Jesus, não é? E você se abre a dar estes frutos, você os dará com os dons e da forma que aprover a Deus e que couber dentro da sua capacidade. Não tem dom maior, não tem dom menor, não tem fruto maior, não tem fruto menor. Existe sim o fruto que cada um pode dar. Alguns darão muitos, outros darão poucos, mas cada um dará o dom se abrir à unção do Espírito Santo, ou seja, permitir que esta seiva que corre todo este pé entre dentro de cada um de nós e ali faça a sua a sua obra, a sua beleza. Olha que coisa bonita, quando de hoje em diante alguém falar para você da igreja, lembre-se deste conceito. Não é? Tem até uma coisa interessante que a gente diz assim, a igreja de Jesus Cristo. A gente entende que isso é dito de uma forma específica, mas não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja é Jesus Cristo total. É Jesus Cristo em carne, espírito, não é? E presença neste mundo. Então a igreja somos todos nós. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos todos nós, enquanto estamos unidos a Jesus Cristo. Quer ver uma coisa interessante? E como é que você, que é uma criatura, que nasceu longe de Deus, de Jesus, não é? Como é que você se une a esse Jesus videira, não é? A gente se une, e eu vou usar uma palavra bem conhecida de muita gente, e é o que acontece, através de um enxerto.
Vocês sabem o que que é o enxerto? O agricultor vai lá, corta um pouquinho de um pé, corta um pouquinho do ramo e enrola o ramo com um paninho lá. É o que meu pai fazia no pé de uva. Vinha um raminho novo, ele cortava, abastava e amarrava. E esse corpo, esse raminho novo, passava a receber a seiva e crescia. Esse ramo já não era mais o ramo antigo, era uma coisa nova, porque ele recebeu a seiva nova, o DNA novo. Esse enxerto no corpo de Cristo nós chamamos de batismo. Exatamente. Através do batismo nós somos enxertados neste corpo místico de Cristo. E já não somos mais o mesmo, porque passamos a receber esta seiva mística que nos alimenta, que nos transforma, que cria em nós um corpo novo, um corpo diferente. Que coisa maravilhosa! É muita informação para a gente passar em 10 ou 15 minutos. Se você for no Catecismo da Igreja Católica, tem lá uma parte no Creio na Igreja Católica. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui, não é? Se você for lá no Catecismo da Igreja Católica, está lá artigo 9. Creio na Santa Igreja Católica, é o 748. E a partir daí, tudo isso que eu falei aqui é desenvolvido, não é? Se você for na encíclica, se você olhar as cartas de Paulo, você vai ver que coisa maravilhosa. Então, minha gente, a igreja não é uma invenção do ser humano. Não é. Não é uma invenção do imperador lá que oficializou o cristianismo, que começou a fazer os templos nos grandes prédios. A igreja ela nasceu a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A gente pode ficar aqui dizendo, que foi no momento exato que o soldado fez o furo e saiu sangue e água, foi depois, a partir do momento de Pentecostes, onde essa igreja se fez pública. Isto não interessa. Francamente falando, não interessa. O que interessa para todos nós é o conceito. A igreja é verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo. Paulo, por que me persegues? Porque não era a Pedro, não era a João, não era a Tiago que Paulo perseguia, era a Jesus Cristo. E enquanto todos nós, fiéis, batizados, permanecermos nesta igreja, nós seremos parte deste corpo místico de Jesus Cristo, deste verdadeiro corpo de Jesus Cristo, que não é uma invenção humana, não é? A gente pode falar um pouquinho mais a respeito de qual que foi o desenvolvimento. A igreja passou a estar em templos, esses templos eram templos feitos por homens, blá, 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 blá. Mas você veja que a raiz de tudo, que é o mais importante, é o conceito. E o conceito é esse. O conceito é: a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: vocês acham que eu faço maravilhas? Vós, quando recebereis o Espírito Santo, farão coisas assim e coisas muito maiores. Porque na verdade não somos nós que fazemos, é este corpo místico que caminha pelo mundo, que enfrenta todas as dificuldades, todas as suas agruras, não é? E que tem em você que está ouvindo e assistindo este vídeo, uma manifestação. Mais uma vez, vou mostrar para que fique muito bem marcado, não é? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Sempre somem as coisas nesta hora. Ah, está aqui. Aqui. Olha aqui. O corpo místico de Cristo. Está vendo esse frutinho? É você que tem que dar. É você que ele espera que dê. O agricultor, Deus, quer que você dê esse fruto. Você. Você, Edmundo, que está falando aqui, você, Conceição, que está lá na cozinha fazendo a barulheira, você, Ângelo, que está lá no sofá sorrindo, me vendo falar, Catarina, meu filho que está lá no quarto, tia Teresa, Zeza, vocês, é de cada um de vocês que Deus espera que haja um fruto.
Isso é muito importante. Meditem sobre o tema. Talvez a gente volte a falar um pouquinho sobre ele. E lembrem-se, a igreja não é uma invenção humana. A igreja é o próprio corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.